Bom, o tema desta noite: 3 princípios da vida cristã. Diga comigo: 3 princípios que são importantes, que são essenciais, que são vitais da vida cristã. E o versículo tema está em Romanos 12:12, diz, o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, ele diz: regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverante. Que esta palavra penetre aos corações. Oremos. Deus amado e bendito, a semente começou a ser lançada, Pai, e cremos que a manifestação poderosa de Deus, ela se faz presente. Está, Senhor, germinando, criando raízes profundas, brotando caules e a frutificação, Pai. Ó Deus, é o coroar da mensagem que se manifeste também na vida de toda a igreja, para que possamos viver plenamente, Pai, esses ensinamentos. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus. E mais uma vez o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Amados do Senhor, eleitos de Deus, povo abençoado do Senhor, é com grande alegria que venho aqui neste dia, nesta noite, para ministrar algo importante ao seu coração, que irá gerar motivação para a sua caminhada cristã, para a sua peregrinação nesta terra. Sabemos que para a maioria de nós, das pessoas, viver não é uma tarefa muito fácil. Por isso estamos trazendo esta mensagem, estes 3 princípios fundamentais que vão tratar de situações pertinentes ao nosso dia a dia. Porque viver nesta vida não é tarefa fácil. Ao longo da nossa trajetória, enfrentamos adversidades, enfrentamos desafios, assim como quase todos os homens de Deus na Bíblia Sagrada enfrentaram. Então conosco não é diferente. Estamos passando, passaremos, isso não importa a nós, porque o que importa para nós é que isto passará. Diga, passará. Não permanecerá, não é algo eterno, passará. O que nos conforta é o mesmo que confortou aqueles homens: a certeza da vitória no Senhor, a certeza na vitória em Jesus Cristo, a certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir uma a uma na nossa vida. Você crê nisso? Então esta palavra é para você. Sabe por quê? Porque nós somos soldados de uma guerra na qual sabemos quem são os vencedores. Eu estou vendo aqui vários vencedores. Nesta guerra, nesta batalha, Deus te regimentou para que você vencesse, lutasse e vencesse toda e qualquer guerra. Portanto, somos soldados de uma guerra na qual sabemos quem serão os vencedores. E veja que Paulo fala sobre esses vencedores e o porquê nós podemos nos considerar como tal. Em Romanos 8:31 ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas. Olha, aquele momento Paulo estava vivendo um drama muito grande. Os romanos perseguiam o povo cristão. Não é diferente de hoje. O que muda são os governos, mas a perseguição, a tribulação são as mesmas. Então ele diz: se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Diga assim: ninguém. E ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Para observar esta frase, volta lá. Ele diz o seguinte, ele diz que ele nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele não está falando somente das coisas espirituais, está falando de tudo aquilo que você precisa, inclusive a vitória nas batalhas da vida. Deus já te deu, diga amém por isto. E continua falando no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Fome, nudez, perigo, espada, crise, problemas financeiros, bala perdida? Qual é o problema que vai te afastar do amor de Deus? Diga: nenhum. Porque vejam só, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, assim o mundo nos considera. Então, amados, por não negarmos a nossa fé, principalmente em momentos desafiadores que passamos, muitas vezes nos sentimos como ovelhas indo para o matadouro, é natural. Mas este sentimento é passageiro quando reagimos com a fé e avançamos com a certeza da vitória. Você não pode estagnar neste pensamento. Você sabe que em todo momento o inimigo se levanta contra a sua vida, contra a minha vida, é natural, estamos na terra. Mas não é nisso que os teus olhos têm que estar focados, tem que estar focado na promessa de Deus, no versículo 37 que diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é ou não é vencedor? Diga amém, eu sou. Então, amados, o que deve estar latente no nosso coração é que não importa aquilo que vamos enfrentar ou estamos enfrentando, o que importa é que você sempre será um vencedor pelo sangue do Cordeiro. Então não podemos colocar a nossa esperança, a nossa expectativa na infelicidade do mundo. E é importante nós vermos este versículo, porque ele fala justamente de como nós devemos agir, reagir diante das adversidades. É perfeito para nós aplicarmos no nosso dia a dia. Mas há certos princípios que devem fazer parte do nosso cotidiano para que tenhamos sempre esta postura vitoriosa. Não é qualquer pessoa que consegue pensar e agir desta forma. Somente os que estiverem com seus pensamentos e as suas atitudes alinhadas à palavra de Deus é que vão vencer. Por isso, você tem que aprender a palavra de Deus. Por isso, o seu lar é o lugar onde você tem que começar a praticar os ensinamentos de Deus. Então vamos voltar ao versículo tema, onde o apóstolo Paulo, nesta carta aos Romanos, ele destaca 3 princípios vitais, importantíssimos para a vida cristã frutificar. E o primeiro princípio vital é que precisamos ter uma esperança cheia de quê? Alegria. O que Paulo fala na parte A deste versículo? Ele diz assim: regozijai-vos na esperança. O que Paulo estava mostrando é que quando você se alegra na esperança que está em Deus,
Deus se alegra e Ele manifesta na sua vida aquilo que você espera. Porque se você tem esperança em algo, mas você vive triste, cabisbaixo, você está mostrando que você não acredita que você vai alcançar aquilo que você espera em Deus. O corpo fala, a expressão fala, aquilo que está cheio o coração, e você tem que expressar através do seu sorriso, da sua face, aquilo que você está crendo. Você tem que ter a certeza de que aquilo que você espera em Deus, você vai alcançar, vai conquistar. Porque a esperança, ela tem que ser o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. Esperança significa algo que vai acontecer, não aconteceu ainda, mas você espera. Você não perde tempo, você espera, porque você sabe que vai acontecer. E se não cultivarmos a esperança, seremos vencidos pelos nossos próprios pensamentos, ficaremos desanimados, sem motivação para alcançarmos os nossos alvos. Esta é que é a verdade. Por isso temos que estar sempre alimentando com o combustível da fé a nossa esperança. Porque a falta de esperança também gera a falta de sorriso e muitas vezes lágrimas. A vida se torna um verdadeiro fardo. A esperança em Deus, ela tem que ser a força que nos impulsiona a renovar o que diariamente a nossa energia, para que nós não venhamos nos paralisar, ficar de forma inerte, parada, não, mas que faça com que a gente caminhe e avance rumo àquilo que a gente deseja. Ainda que você esteja num vale, ainda que você esteja vivendo uma tribulação neste dia, neste momento, a esperança em Deus tem que te motivar a andar, nunca ficar parado. Veja o que diz Salmo 9:18. Pois o necessitado não será para sempre esquecido. Você jamais será esquecido. Eu jamais serei esquecido. E ele diz, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. A tua esperança não será frustrada. Deus há de responder à tua vida. Você crê nestas palavras? Diga amém, eu creio. Então receba para a sua vida. Provérbios 10:28 diz, a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos, olha, esta perecerá. Mas a esperança do justo como é que é? Eu quero ver o sorriso da igreja. Tem que se sentir alegre. Olha, eu estou te dando boas novas para que você se alegre em Deus e renove suas esperanças. Nada está perdido para o cristão. Deus vai cumprir. Então, como justos, não podemos permitir que o nosso barco naufrague, afunde devido às tempestades da vida, e assim venhamos a perder a nossa esperança e o livramento. Amados, preste atenção e anote o que eu vou te falar agora. A sua vida é um projeto perfeito de Deus, feito para dar certo. Deus garante isto na sua palavra. Vamos ver o que diz Salmo 146:5. Diz que bem-aventurado, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Quantos aqui confiam no Deus de Jacó? No Senhor Jesus Cristo é o nome dele, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Veja que a nossa esperança está em Deus. Algumas pessoas focam naquilo que gera desesperança, gera esperança no governo, gera esperança naqueles que dirigem o nosso país, naqueles que criam as leis do nosso país. Mas nós não confiamos nele, não. A nossa confiança está em Deus.
É em Deus a nossa esperança, com eles ou sem eles. É ou não é? Deus é o nosso escudo, é a nossa força, é a nossa esperança. Então somos daqueles que esperam até mesmo contra a esperança. É exatamente isso, assim como foi com Abraão. Veja o que diz Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o quê? Pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Creia, espere no Senhor. Não estou dizendo para que você espere como Abraão esperou 100 anos, não. Não quero que você espere 100 anos, mas quero que você tenha a mesma fé e confiança que Abraão teve nas promessas de Deus. Porque assim como Abraão creu e se cumpriram, aqueles que crerem verão a glória de Deus. Amém? Então a nossa esperança é uma certeza que não se confunde. Diga assim: a minha esperança não se confunde. Por isso é tempo de avançarmos rumo ao nosso futuro, de nós termos esta alegria na esperança, mostrarmos ao mundo que somos felizes sim, porque não dependemos do mundo, dependemos somente de Deus. Mas o sábio Salomão, em Provérbios, ele diz que aqueles que são perseverantes no temor do Senhor terão um bom futuro. Esta palavra é para você também. Diz assim Provérbios 23:18, que é a conclusão: porém, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Creia, você não vai precisar esperar daqui a 20 anos, porque segundo as estatísticas, só daqui a 20 anos que o Brasil vai se recuperar. Você não vai precisar esperar 20 anos, você tem que crer que a tua esperança não será frustrada, e Deus garante àqueles que são tementes ao Senhor que haverá um bom futuro. Haverá um bom futuro, e o futuro na tua vida começa agora, começa daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia. Você tem que crer nisto. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que o princípio vital para nós esperarmos é estarmos esperando em Deus e cheios de alegria. Então, quero ver mais uma vez o sorriso nos lábios da igreja. Estamos certos. Olha, eu sei que Deus está lembrando aí coisas no seu coração que você deseja muito, e comece já a se alegrar na certeza de que isso que você sonha, Deus vai realizar. Deus vai realizar. Segundo ponto, segundo princípio vital, é que precisamos ter muita paciência na tribulação. É isso que Paulo fala em Romanos 12:12, parte B. Ele diz assim: sedes pacientes na tribulação. Talvez seja a parte mais difícil. A paciência, ela é uma virtude que nós precisamos desenvolver através de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Você não consegue ser paciente à luz da Bíblia Sagrada sem comunhão com Deus. Nós temos que ter sempre a certeza de que toda tribulação, ela é passageira. Ela vai passar. Tendo esta certeza no seu coração, devemos optar pela melhor forma de esperarmos esta situação passar, esta tribulação ir embora. Porque todos estão sujeitos a passarem por momentos difíceis e aflitivos. Veja que por vezes nós somos assolados por notícias ruins, diagnósticos de uma doença grave, às vezes é um luto traumático, ou então um problema de relacionamento dentro da família,
um vendaval nas finanças, o inimigo que conspira contra nós para nos destruir com calúnias, com mentiras destrutivas. São situações que a todo momento sobrevêm ao justo. E eu não estou aqui para falar que você jamais passará por tribulações, porque seria uma grande heresia, uma grande mentira. Jesus mesmo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O que eu estou fazendo aqui é gerando bom ânimo no teu coração, porque Cristo venceu. Diga: Jesus venceu. Então é isso que temos que gerar como esperança no nosso coração. Mas vejam que tribulação sempre vai existir. Situações adversas sempre existirão. Mas veja que quem não está firme na palavra de Deus tende a dar vazão à sua carne. E dar vazão à carne significa ter atitudes impacientes e de revolta. São aquelas pessoas que tomam decisões erradas, são murmuradoras, difamadoras, confusionistas, mexeriqueiras, e aí por diante. Porque ao invés de usarem a arma espiritual, dão lugar à sua carne. Mas a ordem da palavra de Deus, porém, nos dias de hoje, é que nós devemos ser pacientes até mesmo nas tribulações. Você tem que ser paciente, diga amém por isto. A paciência nestas situações nos leva a lidar com a tribulação com um otimismo inabalável. Eu nunca vi ninguém precipitado ou impaciente tomar uma decisão certa. Pelo contrário, todas as decisões são precipitadas e equivocadas. Mas o sábio não. O sábio tem prudência. O sábio age com sabedoria. O sábio age com temor. Porque ele, ao invés de responder imediatamente, ele dobra os seus joelhos e busca em Deus sabedoria. Veja o que diz Romanos 15:4: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. A palavra de Deus te ensina a ser paciente. Então temos que enxergar as tribulações não como algo que vem para nos destruir, mas para nos purificar, algo que vem para nos tornar parecidos com Jesus, pessoas maduras espiritualmente, para que possamos também consolar da mesma forma que estamos sendo consolados pelo Espírito Santo. Quantos de nós já não passamos por situações que serviram de exemplo para nós confortarmos e consolarmos os nossos irmãos? Muitas. Então, o sábio, o fiel, ele sabe aproveitar os momentos de tribulação e acaba crescendo, acaba se tornando mais forte, assim como Jesus fez. Veja o que diz Hebreus 5:8: embora sendo filho, está falando de Cristo, Paulo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu com o próprio sofrimento, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus sofreu e foi exemplo para todos nós, para que através do seu exemplo possamos obedecer também, fazendo o mesmo que ele nos ensinou. Então, se você está passando por situações que estão gerando algum tipo de sofrimento, acalma o teu coração, tenha paciência,
pois Deus está trabalhando na tua vida. Busque aprender como o Senhor, para o seu próprio crescimento. Outro exemplo foi o nosso pai na fé, Abraão. Ele esperou contra a esperança, já vimos lá atrás, mas uma vez mais em Hebreus 6,15, diz assim: depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Tribulação alguma vai impedir que aconteça. Sabe quem pode fazer impedir que alguma coisa aconteça? Nós mesmos, quando duvidamos de Deus. E a impaciência é justamente a dúvida, a imaturidade espiritual. Então temos que ser maduros e esperarmos em Deus. Tiago 5,7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Temos que ser pacientes ou não temos? Diga, temos. No versículo 11 diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, ou seja, pacientemente. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O Deus a quem servimos sabe das suas necessidades, e Ele há de te dar, você tem que crer. Então, amados, aprendemos que temos que ser o que? Pacientes na tribulação. A paciência, ela revela o nível de fé e confiança que temos para com o nosso Deus. Por isso, descanse no Senhor. Diga amém por isto. Terceiro e último ponto. O último princípio é que precisamos ter uma firme perseverança na oração. Diga amém. A oração é o combustível do cristão. Diga amém. Então, amados, a oração é a usina de poder que mantém a nossa vida em movimento. Imagina uma usina atômica, é a oração na boca do justo, no coração do povo de Deus. Ela mantém a nossa vida ativa, em movimento. Sem oração, não há força para caminharmos vitoriosamente. Orar deve ser algo que façamos a todo instante, pois ela nos conecta com o trono da graça de Deus. Por isso Paulo fala aos Tessalonicenses 5,17 assim: orai sem cessar. Diga, a oração está na minha vida em todo instante. Então a oração, ela une a fraqueza humana à onipotência divina. Ela nos liga a Deus. Quando oramos, movemos a mão daquele que move o universo. O Deus soberano, Ele escolheu agir na história por intermédio da oração do seu povo. Você pode ver na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus se manifestou de forma poderosa, foi por intermédio da oração. E o salmista Davi, ele tinha bastante experiência com Deus, pois era um homem de oração. Por isso, a confissão dele dizia, como diz em Salmo 66:20, bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus jamais rejeitará a oração de um filho. O que acontece é que muitas vezes oramos desacreditando. A nossa esperança totalmente triste, fracassada e derrotada. Porque quando nós esperamos e oramos a Deus por aquilo que cremos, o nosso coração tem que estar jubiloso, alegre, contente, feliz, certo da vitória. Então, veja que salmista Davi, no Salmo 119, 164, ele diz assim: 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos.
ele louvava, ele tinha comunhão com Deus. Mas vejam, amados, que Davi orava com intensidade. E o número 7 na Bíblia Sagrada representa o quê? A perfeição, a totalidade. Mas isso era na antiga aliança. Mas mesmo assim, significava o quê? A plenitude da comunhão. Porque o Espírito não habitava, ele visitava. Mas e na nova aliança? Na nova aliança, Paulo diz que nós devemos o quê? Orar sem cessar. Ou seja, a comunhão é perpétua, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida, está dentro de você. O que representa uma comunhão plena, total com o nosso Senhor. Mas não podemos permitir o repouso espiritual em nossas vidas. Não podemos admitir o repouso espiritual dentro dos nossos lares, dentro da própria igreja. Precisamos perseverar na oração. Temos que ser pessoas constantes, intensas, fervorosas na oração. Porque tudo aquilo que o inimigo quer é que você desista de Deus. Porque se você desistir de Deus, você está desistindo dos seus sonhos e das promessas que o Senhor colocou sobre a sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para que as suas esperanças fossem renovadas, diga amém. Para que a sua paciência fosse fortalecida, diga amém. E para que a sua oração fosse respondida, diga amém. Então, igreja, vamos aplaudir ao Senhor, já estamos no final. Assim como foi na vida de Jabez, creia que Deus mudará para sempre a tua história. A Bíblia fala a respeito de Jabez, este homem, que foi marcado por uma dor, pelo sofrimento. Diz que Jabez, ele carregava consigo um estigma de um nome que impunha derrota sobre a sua vida. E talvez alguém entre nós, ou nos assistindo pela internet, não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe, tenha trazido alguém aqui entre nós, que tenha vivido durante meses, quem sabe anos a fio, carregando culpa sobre si, um fardo pesado, por algo que cometeu inconsequentemente. Alguém que talvez diga, mas olha, bispo, eu não me vejo como alguém merecedor, porque eu carrego sobre mim uma culpa muito grande. Eu não consigo me perdoar. Por isso eu não consigo avançar, eu não consigo alcançar os meus sonhos. Esses pensamentos ficam latentes na minha mente, me acusando a todo momento, a todo instante. Assim também era na vida deste homem, que teve uma parte da sua vida sofrendo por uma acusação, por uma condenação que o fez se tornar uma pessoa inapetente. Mas chegou um momento da sua vida que ele teve um encontro com a palavra de Deus e sofreu uma grande mudança. Vamos ver o que diz em 1 de Crônicas 4:9. Foi Jabez, diz a palavra de Deus, mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez dizendo, porque com dores o dei à luz. Veja que interessante, quando Deus fala da vida deste homem, a primeira coisa que Deus comenta não é sobre o fardo, o problema que ele gerou à sua mãe, mas sobre a virtude que ele tinha perante os seus irmãos.
Deus, toda vez que nos vê, não nos vê com olhos condenatórios, acusatórios, mas de amor. Deus enxerga as nossas qualidades. Então, se é assim que Deus te vê, não se veja de forma diferente. E Jabez, ele não ficou parado a vida inteira. Chegou um certo momento da sua vida que ele falou: chega, eu não quero mais viver desse jeito. E diz no versículo 10, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: oh, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que sejas comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Diz a palavra, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Ele perseverou, ele acreditou, ele confiou em Deus. O que eu quero que você entenda é que Jabez, e você também tem que reconhecer, que a soberania de Deus, ela está sobre você. Então Jabez reconheceu que na sua vida, a sua dependência era total em Deus. Ele compreendia que a mudança só ocorreria mediante a interferência sobrenatural de Deus. E ele se submeteu totalmente à palavra e à vontade de Deus. Então, amados, o momento do basta chegou hoje para a sua vida. É tudo ou nada. Deus tem promessas de prosperidade, Deus tem promessas de livramento, Deus tem promessas de cuidado, assim como prometeu a Jabez, Deus prometeu também à sua igreja. Então basta de sofrimento, basta de vivermos estigmatizados com situações que nos fazem chorar ou sofrer. Não é isto que Deus quer para a sua vida. Basta de se sentir coitadinho, de se colocar como vítima. Vamos praticar, vamos seguir os exemplos da Bíblia Sagrada. Vamos acreditar que nós servimos a um Deus que não está interessado nos nossos erros, nos nossos problemas, mas está interessado em orientar o seu povo para viver e desfrutar de todas as promessas que Ele tem para a vida e para a piedade. Por isso, amados, eu termino dizendo: creia, viva, tome posse, porque aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Que assim seja na sua vida, na sua família, aonde você estiver, assim diz o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Aplauda com mais força. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Vamos ficar de pé. Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra jamais retorna vazia. Eu creio, Senhor, que Tu cumpristes na vida da igreja nesta noite aquilo que a igreja precisava ouvir, aquilo que o Teu povo precisava, Senhor, escutar para recarregar as suas energias espirituais. Porque enquanto o mundo, Senhor, nos bombardeia com mais notícias, a Tua palavra vem como um bálsamo, a Tua palavra, Senhor, vem como dínamo, como dinamite, como, ó Deus,
como poder e autoridade para nos levantar, para nos fazer acreditar, avançar, prosseguir, caminhar, vencer, conquistar. E é nesta palavra que nós nos agarramos. É sobre estas promessas, Pai, que está alicerçada a nossa vida espiritual. Caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Deus da promessa está na nossa vida. Ó Deus, que cada um de nós, assim como Jabez, recebeu, Deus, de Ti a resposta, que possamos, ó Deus, estar vivenciando, Pai. Que o nosso semblante resplandeça esta alegria. Que mesmo que as tribulações sobrevenham à nossa vida, tenhamos paciência, porque, ó Deus, os nossos olhos estão focados em Ti. Não é no problema, não estamos preocupados com o problema, estamos agarrados àquele que tem a solução. E que jamais, Senhor, sejamos negligentes com a oração, mas sejamos perseverantes, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sairemos daqui nesta noite para conquistarmos, Senhor, aquilo pelo qual fomos chamados por Deus para conquistar. Assim diz a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Assim estará a nossa vida todos os dias, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria. Deus é fiel, bispo. A bênção final em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos para o altar, por favor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do seu Santo Espírito se manifestem não só hoje, mas para todo sempre na vida da Igreja de Jesus, do povo que sairá daqui com as suas esperanças renovadas pela palavra. Sairão daqui alegres, em paz, terão mansidão, paciência na tribulação e perseverantes na oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vire-se para o seu irmão e diga: as nossas esperanças foram renovadas por Deus na palavra. Boa noite.